Olá pessoal, eu sou o Fabrício, sou clínico intensivista e hoje nessa aula do curso a gente vai falar sobre uma das principais síndromes infecciosas no pronto-socorro, principais não necessariamente por ser muito frequente, a não ser que seja um serviço que atenda o paciente oncológico, mas pela importância e pela gravidade, tá? Então assim, e a necessidade de reconhecimento e abordagem rápida. E aí quando a gente fala em paciente oncológico, eu acho que o plantonista, o médico recém-formado, o plantonista do pronto-socorro, o acadêmico de medicina do final do curso, se assustam muito, assim, vocês ficam pânico de ver aquele paciente oncológico que um paciente muito específico, não sei a quimioterapia que ele está usando, mas se esquecem muitas vezes de fazer uma abordagem sindrômica básica muitas vezes, e é isso que vai salvar a vida do paciente. Eu saber qual a quimioterapia que ele está usando, quais os principais efeitos colaterais da quimioterapia, muitas vezes não é mais importante. Eu preciso de ter alguns conceitos básicos, como o da aula de hoje, para você conseguir manejar as principais intercorrências no paciente oncológico também. E hoje a gente vai falar de neutropenia febril. É uma síndrome clínica muito importante, potencialmente grave, que tem que ser reconhecida e tratada rapidamente. Quando a gente fala de neutropenia febril, a gente fala de uma síndrome infecciosa no paciente, basicamente, né, principalmente no paciente oncológico ou num paciente hemato-oncológico, ou mesmo no hematológico, por exemplo, aquele paciente com aplasia de medula óssea. Tá, mas o que vem a ser neutropenia? O que é neutropenia febril? Né? Então, assim, isso que muitas vezes os médicos ficam em pânico aí do paciente oncológico. Primeiro, vamos definir febre. Temperatura axilar maior ou igual a 38,3. Aqui no Brasil, a gente não tem termômetro esofagiano, termômetro retal, então a gente vai usar o termômetro axilar. A gente pode cair um pouquinho essa temperatura, porque quando eu falo de 38,3 eu estou falando da recomendação americana, do IDSA, mas a gente traz para 38 graus ou duas temperaturas acima de 38 ou 37,8, medidas no intervalo de 60 minutos entre elas. Então, duas medidas acima de 37,8, 38 por mais de uma hora, né, por duas medidas com intervalo de uma hora, ou 38,3, 38 graus ou 38,3 em algumas referências, com medida única. Isso é febre. E neutropenia? Neutropenia é número de leucócitos abaixo de 1000, mas a gente fala no paciente oncológico é abaixo de 500, ou a possibilidade desse neutrófilo cair abaixo de 500 nas próximas 48 horas. Então, no paciente que está em tratamento oncológico, fazendo quimioterapia, e que essa quimioterapia tem potencial de mielotoxicidade e que vai causar neutropenia, eu tenho que considerar essa síndrome clínica em todo paciente que chega no pronto-socorro com febre e faz tratamento oncológico. Então, o paciente está fazendo um tratamento de um câncer X, chegou no pronto-socorro com febre, opa, esse paciente pode ter neutropenia febril. Mas, Fabrício, todo paciente oncológico chega no pronto-socorro é neutropênico? Não necessariamente, né, gente? Assim, a gente quer dar aqui a ferramenta para vocês não deixarem de reconhecer esse paciente. Mas, basicamente, do ponto de vista conceitual, o paciente que está sob maior risco é aquele paciente que está no nadir de quimioterapia. E o que é o nadir? É o ponto mais baixo de qualquer curva, é onde o número de neutrófilos está o mais baixo. Isso acontece do 8º, 10º dia até o 12º, 14º dia. Então, basicamente, do 8º ao 14º, esse paciente pode estar no nadir de quimioterapia, o ponto que o número de neutrófilos está mais baixo. E isso é muito importante. Eu não preciso saber necessariamente a quimioterapia que esse paciente faz, mas se ele está ali, chegou no pronto-socorro com febre, no 8º ou 14º dia, mesmo que eu não saiba a quimioterapia, trate esse paciente como um neutropênico febril. E por que isso é importante, gente? Por que o neutropênico é tão importante? A gente está falando de neutropênico aqui no curso. Porque 20 a 30% vai precisar de internação hospitalar ou manejo intra-hospitalar. Ela é uma potencialmente muito grave, com alta mortalidade, principalmente se não abordada rápido. Os estudos mais atuais falam que a neutropenia febril ela tem que ser abordada em até 30 minutos, no máximo em uma hora. Então,
a gente fala que é a sepse do imunossuprimido, do neutropênico, do paciente oncológico, do paciente hemato-oncológico. Porque ela tem que ser reconhecida rapidamente, o antibiótico tem que ser começado em até 1 hora, idealmente em 30 minutos. Por quê? É pela alta mortalidade dessa síndrome clínica. Tem alto índice de internação hospitalar, gasto em saúde, então a gente precisa saber reconhecer o paciente neutropênico. Mesmo que se você não trabalhe num centro que seja referência em oncologia, você vai receber num pronto-socorro um paciente que está fazendo um tratamento oncológico. Então assim, pode não ser o mais frequente, mas você precisa de reconhecer essa síndrome. A gente entendeu a importância, a gente entendeu o conceito, mas quais são as bactérias que podem causar neutropenia febril? A gente fica muito preocupado com alguns grupos de bactérias, mas idealmente a gente precisa de saber as principais. As principais são os cocos gram-positivos, né? Os estafilococos, os streptococcus, mas também alguns BGMs, algumas bactérias gram-negativas, principalmente as enterobactérias e a pseudomonas, que precisa ser bem, e eu vou enfatizar, porque a gente precisa saber bem sobre a pseudomonas, porque esses pacientes são pacientes de risco para a infecção por essa bactéria. Então, eu não posso, na minha cobertura antimicrobiana, deixar de cobrir esses patógenos, incluindo pseudomonas. Então, quando eu vou raciocinar no antibiótico para o neutropênico febril, eu preciso de cobrir os gram-positivos, cobrir os gram-negativos, dentre eles pseudomonas. Quando a gente fala, então, de definir o antibiótico, e isso a gente vai falar muito aqui agora, porque estou na sala de emergência, estou no plantão de pronto-socorro, chega um paciente com neutropenia febril. Como que eu vou abordar esse paciente? Aqui a gente vai ver muita coisa parecida com a sepse, porque, de novo, apesar do paciente poder não ter disfunções orgânicas quando chega no pronto-socorro, critérios de gravidade muitas vezes quando chega no pronto-socorro, se ele é neutropênico e tem febre, eu preciso de abordar ele rapidamente. Então, eu vou coletar uma história clínica, um exame físico completo, iniciar a tríade aí do raciocínio clínico que a gente tanto bate na tecla aqui no curso, fazer essa abordagem sindrômica rapidamente, uma anamnese direcionada, pesquisando o foco de infecção, a história oncológica, quando que fez a quimioterapia. Então, rapidamente eu identifico a potencial gravidade desse paciente. Coleto 2 pares de cultura e culturas muitas vezes de refluido de catéter quando ele estiver presente, urocultura quando tiver sintoma urinário. Se tiver escarro, eu tiver possibilidade de fazer uma cultura do escarro, eu vou fazer uma cultura do escarro. Faço exames gerais do paciente, coleto hemograma, pesquiso disfunções orgânicas, que isso vai denotar a gravidade para esse paciente. Pesquiso gravidade também durante o exame físico, tá? Então, e começo antibiótico. Antibiótico na primeira hora, idealmente em 30 minutos. Faz parte da abordagem inicial do neutropênico febril. E aí, comecei antibiótico, coletei os exames, vou deixar para vocês aqui, isso aqui é muito importante, como que eu vou avaliar a gravidade desse paciente. Por que é importante avaliar a gravidade? Porque, diante de um paciente neutropênico febril, vou sempre internar esse paciente? Eu vou poder mandar esse paciente para casa? Então, assim, como que eu defino isso? Eu já sei que eu tenho que coletar exames rápido, começar antibiótico, mas e se esse paciente estiver muito bem clinicamente? Eu posso mandar ele para casa? Eu vou sempre internar? Como que a gente faz para definir isso? É usando os scores de gravidade e scores de predição de gravidade, que são MASC, que a gente vai deixar na tela aqui para vocês, e CISNE, que são 2 scores de muita importância, tá bom? Por quê? Esses vão ser ferramentas que vão nos ajudar a definir onde nós vamos manejar esse paciente. Todo paciente neutropênico eu interno? Não. Paciente neutropênico eu posso mandar para casa? Sim. Com segurança? Sim, desde que eu aplique esses scores e eu defina como que eu vou fazer esse tratamento. Se eu vou conseguir fazer esse acompanhamento ambulatorial, esse paciente, por exemplo, tem condição de chegar ao sistema de saúde rapidamente, ele tem acesso fácil, não, esse paciente vai para uma outra cidade, esse paciente está longe de um grande centro, ele está longe de um hospital de referência, então esse paciente, por mais que ele esteja menos grave, vamos colocar assim, ele pode sim ter necessidade de ficar internado. Tá, mas objetivamente,
como que eu vou definir se esse paciente pode tratar ambulatorial ou internado? Em paciente de baixo risco, assim, a gente está falando com neutrófilo, que a neutropenia vai ser de curta duração, com neutrófilo menor que 500, menos de 7 dias, com MASC alto, o MASC mais alto, acima de 21, ele denota menor gravidade. Então, eu posso liberar esse paciente para casa com mais tranquilidade e com mais segurança. E o cisne igual a 0, e sem nenhuma comorbidade, nenhuma evidência de disfunção orgânica, seja ela renal, hepática, disfunção circulatória, obviamente, disfunção neurológica, esses pacientes eu posso liberar para casa. Lembrando que eu dou a dose de antibiótico no pronto-socorro, ele vai ficar em observação ali, se não teve nenhuma intercorrência eu posso liberá-lo. Com a orientação de que ele manteve febre em casa por 2 a 3 dias, ou idealmente depois de 48 horas, ele manteve febre, ele tem que retornar para o pronto-socorro para ele ser reavaliado e até muitas vezes aí sim ele vai precisar ser internado. Tá, mas e quando eu tenho que internar esse paciente no PA? Se essa neutropenia vai ser uma neutropenia mais prolongada, com previsão de mais de 7 dias de neutropenia, com MASC mais baixo, menor que 21, e com cisne maior igual a 3, tá bom? Em algumas situações específicas, por exemplo, pneumonia, alteração neurológica, alteração circulatória. Nesses pacientes, com disfunção orgânica, neutropenia febril com disfunção orgânica sempre igual a internação, muitas vezes internação em unidade de terapia intensiva. Em algumas doenças, por exemplo, a leucemia, doenças que estão francamente em progressão, mesmo com quimioterapia, eu preciso internar esse paciente. Eu não posso liberar esse paciente para casa. Então, a gente definiu o conceito, a gente definiu fatores de risco para neutropenia, entendemos o que é nadir, entendemos as bactérias mais comuns, a abordagem inicial desse paciente e sabemos quando que a gente interna e quando que a gente libera para casa. Agora, como que a gente trata esse paciente? Tá? Então, assim, eu falei de antibiótico na primeira hora, eu falei da necessidade de fazer antibiótico em 30 minutos, da coleta de exames rapidamente. Tá, Fabrício, como que você trata então, qual antibiótico eu vou dar? Vou liberar o paciente para casa, que antibiótico e esquema antimicrobiano que eu vou usar? Se eu estou liberando o paciente para casa, eu vou usar um antibiótico via oral. Aí eu vou fazer a combinação que é ciprofloxacino, 500mg de 12 em 12 horas, com amoxicilina com clavulanato, 500mg de 8 em 8 ou 875mg de 12 em 12 horas. Essa é uma opção terapêutica. A outra opção terapêutica que a gente vai colocar aqui é o levofloxacino de 700mg por dia. Ou a terapia guiada por foco. Assim, se eu tenho um foco urinário claro, eu posso guiar a terapia para o foco urinário. Eu já tenho uma bactéria identificada no paciente, eu posso guiar aquela terapia para essa bactéria identificada pelo perfil de sensibilidade do antibiograma. Então, se o tratamento é sindrômico, se o esquema antimicrobiano é mais amplo, eu vou usar ciprofloxacino e amoxicilina. Ou levofloxacino. Esquema duplo, com cipro e amox, clavulanato ou levofloxacino em monoterapia. Comecei sem falar de por que a gente está usando esse esquema antimicrobiano. Lembra que a gente falou de microbiologia? Aqui a gente está falando da aplicação do conceito microbiológico no tratamento. Então, quando eu disse que os patógenos mais comuns são gram-positivos, os gram-negativos como as enterobactérias e pseudomonas, eu vou usar uma cobertura que cobre bem todas essas bactérias. Ciprofloxacino vai ser muito bom para os BGMs, vai cobrir a pseudomonas, amoxicilina e clavulanato vai cobrir estrépito muito bem, estáfilo muito bem, então estáfilo muito sensível, estrépito, tudo isso vai ter uma cobertura adequada com esse esquema antimicrobiano. Ciprofloxacino e clavulin. Ou levofloxacino, que vão cobrir todos esses grupos bacterianos que a gente falou, com muita eficiência, no caso de paciente tratado no ambulatório. Fabrício, não vai ter jeito, eu vou ter que internar o paciente tem critérios de internação. Aí, a antibiótico terapia é venosa, e o antibiótico de escolha, então, está em praticamente todos os guidelines, é o cefepime, que tem uma ótima cobertura dos gram-positivos, estrépito, estáfilo, obviamente o estáfilo muito sensível, com a cobertura de pseudomonas, além dos outros BGMs que a gente precisa. Então o cefepime é uma ótima cobertura na dose sempre de 2 gramas de 8 em 8 horas. 2 gramas de 8 em 8 horas de cefepime é a primeira opção. O cefepime pode ser substituído por tazocin? Sim. Os estudos mais atuais mostram que não existe diferença em mortalidade do cefepime para o tazocin neutropênico febril. Então sim, o tazocin pode ser o substituto. Piperacillina e tazobactam pode ser
o substituto do cefepime no tratamento inicial do neutropênico febril. Existe diferença, Fabrício? Algum grupo eu vou dar necessariamente o cefepime ou o tazocin? O idoso, o nefropata, prefere o tazocin, prefere a pipiracilina tazobactam. Recentemente, inclusive, alguns trabalhos mostraram que o cefepime ele não vai dar tanta insuficiência renal, mas ele aumenta o grau aumenta a taxa de encefalopatia induzida pelo cefepime, enquanto o tazocin você poupa o paciente disso. Então, se você tem as duas opções no seu serviço, está diante de um idoso nefropata, prefira o tazocin, lembrando que não vai ter a pipiracilina tazobactam, né? Lembrando que não vai ter impacto negativo no tratamento do paciente. Mas se o paciente pode usar cefepime, ok, cefepime 2 gramas de 8 em 8 horas, ou tazocin 4,5 gramas de 6 em 6 horas. São os dois antibióticos de primeira escolha para o tratamento inicial do neutropênico febril. Quando que eu vou associar esse esquema à vancomicina? Vancomicina, durante muito tempo, ela ficou-se muitas dúvidas com relação à vanco. Os médicos têm muita dúvida na hora de começar a vancomicina, então a gente vai ser bem objetivo aqui. Quando que eu dou vancomicina? A vancomicina, ela muda a mortalidade, o iniciar vancomicina na primeira hora, igual iniciar tazocin e cefepime. Os trabalhos mais recentes mostraram que a cobertura de gram positivo, mesmo naqueles pacientes indicados, ela não é necessariamente obrigatória de ser iniciada na emergência, tá? Então, nos casos indicados eu tenho que começar, mas priorize a cobertura de gram negativo. É o gram negativo que mais mata na neutropenia febril. O gram positivo, ele é responsável por uma taxa menor de mortalidade. Então a prioridade do gram negativo, a prioridade é do cefepime, do tazocin, da pipiracilina e tazobactam. Mas quando eu tenho que dar vanco? Vanco, toda vez que eu tenho uma suspeita diagnóstica de algum foco por gram positivo, pele, subcutâneo, mucosas, infecções relacionadas a catéter venoso de quimioterapia, os portocats, os permicates, os catéteres PICS, os catéteres de Hickman, por exemplo, que são os catéteres tunelizados. Esses catéteres são portas de infecção e podem sim ter sinais de infecção ali. Se o catéter tem algum sinal de infecção, eu tenho que cobrir gram positivo. E aí, gram positivo multiresistente. Gram positivo resistente à oxacilina. Só o cefepime ou só a pipiracilina e tazobactam não vão cobrir. Eu preciso de dar uma cobertura mais ampla, eu preciso de iniciar a vancomicina. Se eu tenho instabilidade hemodinâmica, eu preciso de considerar, sim, pela gravidade do paciente, uma cobertura de gram positivo. Então, instabilidade, foco de pele ou partes moles, infecção relacionada a catéter, hoje são os critérios mais atuais de cobertura anti-MRSA, Staphylococcus meticilino resistente. São indicação de dar vancomicina para esse paciente. Já sei os antibióticos de primeira escolha, já sei quando que eu vou mandar o paciente para casa, então quando que eu vou suspender o antibiótico. O paciente evoluiu com melhora, quais são os critérios para suspensão do antibiótico? Paciente que está assintomático, afebril por 72 horas, com contagem de neutrófilo acima de 500, ou seja, neutropenia resolvida, e todas as culturas são negativas, sim, eu posso usar suspender o antibiótico para esse paciente. Ou simplesmente tratar um foco infeccioso. O paciente é um neutropênico febril de foco pulmonar, vou tratar uma pneumonia, 7 dias é o suficiente. O paciente é um foco urinário, 7 dias, 10 dias, a depender do foco que eu estou tratando, é uma sinusite. Agora, neutropenia febril e até 30% das vezes, às vezes até mais, eu não vou identificar o foco de infecção, eu não tenho foco definido, o critério é recuperação de neutrófilos, mais de 72 horas sem febre e hemoculturas negativas. Se o paciente tem perspectiva de ficar neutropênico mais tempo, mas ele está 72 horas sem febre, ele está com neutrófilo, ele não tem nenhuma cultura positiva, ele está completamente estável, eu posso suspender a terapia antimicrobiana no 5º dia, desde que ele esteja febril. Nos pacientes neutropênicos, é muito importante o início rápido do antibiótico, identificação de critérios de gravidade. Reconheça o neutropênico febril. Saiba na emergência, quando chegar um paciente oncológico, se ele tem relato ou apresenta febre, ele pode estar neutropênico. E aí eu não posso esperar. Um antibiótico na primeira hora, idealmente nos primeiros 30 minutos. Não esqueça da cobertura anti-pseudomonas, cefepime ou pipiracilina e tazobactam. Não esqueça dos critérios de internação e tratamento ambulatorial.
e identifique os sinais de gravidade precocemente. Se você usar todas essas ferramentas, dificilmente você vai errar na abordagem do neutropênico febril no pronto-socorro. A gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, pessoal.